Então, meus amores, continuando eletricidade, nós vamos ver o que é circuito elétrico. Bom, é só a gente pensar na palavra, galera, circuito. E, claro, tem a ver com eletricidade. Então, de uma maneira bem simples, o circuito elétrico ele vai ser um caminho fechado, tá? Aonde vai conduzir eletricidade, ou seja, ele vai transportar cargas elétricas. Então, por definição, ele seria o conjunto de materiais que tem funções diferentes e específicas, aonde são capazes de transportar a corrente elétrica para, claro, utilizarmos essa energia elétrica que foi conduzida. Ele pode ser constituído por algumas coisas, mas todos eles têm que ter pelo menos um fio, né, ou uma trilha, porque vai ser o condutor, ele vai conduzir então ali a corrente elétrica. Uma fonte de energia elétrica, né? Ele vai ter que ter algum aparelho, algum equipamento que vai fornecer energia a este circuito. Um interruptor para poder ligar e desligar esse circuito e componentes diversos, como por exemplo, resistor e capacitor. Nós temos aqui representado um esquema bem simples, bem básico de um circuito elétrico, tá? Aonde nós temos um fio condutor, o gerador de fonte, né? Uma fonte que vai gerar, que vai fornecer energia, que aqui no caso vai ser a pilha, e o interruptor para poder passar essa corrente ou não, né? Se nós interrompermos essa passagem, quando a gente mexe no interruptor, nós abrimos ou fechamos esse circuito. Se a gente abre o circuito, lembra que eu falei que o circuito é um caminho fechado? Ele não vai passar corrente elétrica para gerar, então, para produzir essa energia. E no caso, a lâmpada não acenderia. É só a gente pensar, como é que a gente acende a lâmpada de casa, galera? Através do interruptor. Então, se nós mexermos no interruptor, nós ligamos ou desligamos a lâmpada. Na verdade, nós estamos abrindo ou fechando esse circuito. Quando passa a energia, nós fechamos o circuito e aí a energia, então, passa por todo o circuito e fornece, no caso, a eletricidade suficiente para que a lâmpada ligue, né? Para que tenha luminosidade no ambiente. Se nós abrirmos esse circuito, não há passagem da corrente elétrica, a gente interrompe a passagem da corrente elétrica. Então, o interruptor ele tem essa função de fazer com que a corrente elétrica passe, para que essa energia, então, seja de fato transformada de eletricidade, aqui no caso especificamente em luminosa, né? Porque nós estamos gerando luz. E se nós interrompermos essa passagem, a gente está abrindo o circuito. Então, o interruptor tem essa função, tá? O fio, ele vai ter a função de conduzir a corrente elétrica. A corrente tem que passar por algum condutor, que vai ser o fio ou uma trilha condutora, tá? E o gerador, a fonte de energia elétrica, vai se dar através de geradores, que podem ser de diversos tipos. Bom, vamos então ver alguns componentes do circuito elétrico. Os geradores, eles são aparelhos que vão fornecer a energia elétrica ao circuito, como eu já falei anteriormente, né? Nós precisamos que tenha uma fonte de energia que seja capaz de transformar essa energia, né? Porque a gente tem que entender que a energia, ela não é desperdiçada, ela não é criada. Uma energia, ela se transforma em outra. Então, o gerador, ele vai ser capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá? E podem ser de vários tipos, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina termoelétrica, termonuclear, pode ser uma pilha ou até uma bateria, como por exemplo baterias de automóveis, nós temos também baterias de relógios, baterias de celulares, então eles vão fornecer o quê?
energia, vão fazer com que aquele circuito tenha energia suficiente para produzir, para gerar aquela energia e utilizarmos então daquela energia, ok? Além dos geradores, nós também temos os resistores, que vão transformar o quê? A energia elétrica em térmica, especificamente, ok? Então, sempre que algum aparelho houver resistor, a finalidade dele é transformar a energia elétrica em térmica, gerar calor, gerar aquecimento. E como que eles conseguem isso? Eles conseguem através de um fenômeno chamado efeito Joule, que é um fenômeno que acontece, são efeitos que acontecem na corrente elétrica. E o efeito Joule nada mais é do que isso, essa transformação de energia elétrica em calor. É óbvio que precisa passar por um condutor que faça essa transformação, que aí, no caso, serão os resistores, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar em resistor, já pensem que aquele equipamento, aquele aparelho, seja até um eletrodoméstico, o equipamento que for, né? O aparelho que for. Se ele possui o resistor, é porque a finalidade dele é transformar aquela energia elétrica em térmica, tá? E aí a gente vai ver que existem alguns aparelhos com essa finalidade. Os circuitos elétricos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser em série e em paralelo. Em série, que é o primeiro que nós vamos ver, eles vão ter os resistores ligados em uma única sequência. Então, se eu pegar aquele circuito e abrir, eu vou ter uma linha única com todos os resistores envolvidos no meu circuito na mesma linha. É como se eu tivesse um bambolê cheio de bolinhas no meu bambolê e cada uma dessas bolas fosse um resistor. E aí, quando eu abro as duas pontas do meu bambolê, do meu círculo, todos os meus resistores ficam na mesma linha. Então, eles estão em sequência, eles estão em série, tá? Quanto maior o número de resistores que eu tiver no meu circuito, maior será a resistência deste circuito, ok? Como a gente pode ver a imagem, ó, nós temos aí um exemplo de circuito em série. Nós temos então aqui uma pilha e um interruptor e duas pilhas. As pilhas, esse bocal para pilha, né? Para gerar luminosidade, esse bocal seriam os resistores, tá? Então, eu tenho aqui um ao lado do outro, todos em sequência numa mesma linha. Nós representamos em exercícios, em questões, como a imagem abaixo, só com a linha, tá? E aí, esse círculo seriam os resistores. No caso aí desse circuito, nós teríamos, então, 2 resistores em série, ok? No circuito em paralelo, eles estão paralelos, eles não estão numa mesma linha, tá? Eles são independentes, as ligações são independentes. Se eu abrir o meu circuito, eles não vão estar em sequência numa mesma linha. Eles estão paralelamente eles estão em paralelo entre eles, ok? E aí já é assim, ó, quanto mais resistores eu tenho, menor é a minha resistência, ok? É diferente. Lá, quanto mais resistores eu tenho no circuito em série, maior a minha resistência. Aqui no paralelo, a minha resistência total diminui se eu tiver vários resistores dispostos paralelamente, ok? E aí nós temos uma imagem representativa de um circuito em paralelo. Observem que eu tenho as lâmpadas, os resistores dispostos paralelamente entre si, ok? Bom, pessoal, na nossa casa, na nossa rotina, nós temos aparelhos elétricos. E qual é a finalidade desses aparelhos elétricos?
Esses aparelhos elétricos, eles vão ser equipamentos que vão transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia. Vai depender, obviamente, do aparelho e da finalidade daquele aparelho. Ele pode transformar numa energia térmica, numa energia luminosa ou, por exemplo, numa energia mecânica. Vai depender, obviamente, de qual aparelho estivermos nos referindo. E aí, nós podemos classificar os aparelhos elétricos de 3 formas: resistivos, motores e comunicadores informativos. Os aparelhos resistivos, eles vão ter a energia elétrica transformada em térmica, ou seja, vão transformar em calor. Lembra que eu falei que o resistor tem essa função? Então, a característica aqui principal dos aparelhos resistivos é a presença de um resistor, que vai fazer aquela transformação através do efeito Joule que eu falei anteriormente. Então, como por exemplo aqui eu tenho de aparelhos resistivos, eu tenho chuveiro elétrico, secador de cabelo, cafeteira elétrica, aquecedores elétricos, torradeira, ferro de passar, prancha de cabelo. Todos aqueles aparelhos, galera, que esquentam, que produzem calor, ok? Os aparelhos motores, eles vão ter motores no seu interior, transformando uma energia elétrica em mecânica, ou seja, vai gerar uma rotação em torno de um eixo, tá? E aí essa energia, parte dela se dissipa em forma de calor, tá? Mas eles não são usados para calor. Exemplos de motores, de aparelhos motores: geladeira, batedeira, liquidificador, aspirador de pó, furadeira, todos eles ventilador, giram em torno de um eixo. E por último, galera, os comunicadores informativos, porque eles vão fazer o quê, galera? Informações e comunicação, né? Então, nos aparelhos desse tipo, eles têm a função de guardar a informação, decodificá-la e transportá-la. Ou seja, vai fazer uma comunicação. E aí a gente associa esse funcionamento à transmissão e captação de ondas eletromagnéticas. A gente tem como exemplo desses aparelhos televisores, que vão transformar a energia elétrica em sonora e luminosa, não é? A gente não tem o áudio e a visão? Então, a gente tem o audiovisual. Então, a luz, né, a luminosa, vai ser responsável pela captação visual das imagens. E a sonora pelo áudio, né, para ouvirmos o programa, a programação que estiver sendo passada. Então, nós dizemos que é um aparelho comunicador e informativo, tá? São aparelhos mais complexos, então rádio, computador, telefone, são exemplos desses aparelhos. Eu espero que vocês tenham entendido. Uma ótima semana, até o nosso próximo encontro. Beijos!